E aí, pessoal, estamos aqui em mais um Mestre Talks, hoje com a presença ilustre aqui do meu grande amigo, médico, oftalmologista, especialista em terapia neural. Eu costumo dizer que ele aqui é o nome da terapia neural no Brasil, Dr. Emanuel Duque. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Emerson. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Cara, hoje tá muito bom de falar, porque hoje é o seguinte, sabe quando você faz aqueles planos? Quando tudo tá indo muito bem, você tem um plano, tá tudo certo, e você tem um plano até ficar doente. Pois é. Começo de ano, todo mundo costuma fazer várias metas, vários planos para o ano que está chegando, né? O que eu vou fazer, onde eu quero chegar, até que você fica doente e esses planos às vezes, vão por água abaixo. Cara, isso é tão comum na nossa sociedade, Sim. Né? E a gente começa até a ver que a gente erra muito quando a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente acha que não tem tempo, mas para ficar doente todo mundo tem tempo, né? Para ficar de cama, para ir para o hospital. É porque, claro, vira uma prioridade urgente nesse plano do nosso corpo, né? A gente precisa... inclusive, hoje, atendendo uma paciente, ela me contou, estavam em viagem no exterior, saiu o resultado de um exame e, cara, temos que voltar para tratar isso. Então, assim, interrompe realmente outros planos que você... né? E... Às vezes faz uma vida de planos e muda. Exato. Aqui, no caso, foi uma viagem, mas pode ser vários outros projetos, várias outras coisas que são interrompidas, né? Uma faculdade, uma formatura, uma carreira, muita coisa, até que você fica doente. Acontece que o que a gente tem que discutir é, será que é uma surpresa eu ficar doente? Será que isso realmente acontece do nada, né? Para interromper? Será que eu posso... dentro dos meus planos, dos projetos que eu montei para 2026, será que eu não posso incluir formas de blindar esse projeto, blindar minha saúde para que esse projeto se dê a cabo, né? Muito bom. Isso quer dizer que é o seguinte, até na saúde, quem antecipa, governa. Ou seja, se você conseguir cuidar da saúde, antecipar, prevenir, a chance de você ficar doente é muito menor. É isso que você está falando, doutor? Com certeza, com certeza. A gente tem, parece uma ideia de que fica doente por acaso. Do nada. De repente. Eu tenho gastrite. Desde quando? Desde os 20. E como é que é? Não sei, antes eu não tinha e depois eu tive. Mas o que você estava fazendo e como que você construiu a tua saúde até lá? Quais eram os teus hábitos para você ter gastrite? Eu estou falando de mim, tá? Eu na faculdade comecei a ter gastrite. Do nada, o jovem, por que eu vou ter gastrite? Porque eu fui morar fora, eu comia salsicha, hambúrguer, pizza, refrigerante, cerveja. Claro que eu vou ter gastrite. Não tem lógica comer só essas porcarias e o meu estômago responder bem. Agora, a partir do momento que você identifica o que está fazendo de errado, começa a nutrir o teu corpo do que ele precisa e principalmente tirar o que está atrapalhando, o corpo acha o caminho de se resolver. Boa. Né? E ele acha o caminho, isso é um ponto interessante, Emerson, acho que eu nunca trouxe isso. Existe na biologia, no nosso corpo, na nossa saúde, existe uma coisa que chama ponto de não retorno. O que é? O corpo ele tem capacidade, as células, de se adaptarem. Então, a célula hipertrofia, a célula inflama, a célula começa a produzir umas substâncias diferentes para se proteger de uma agressão que ela está sofrendo, com algumas toxinas que você tem no corpo, com a falta de oxigênio. Então, o corpo começa a responder daquilo, fazendo a célula crescer ou diminuir ou atrofiar. Então, o corpo... E ele faz esse processo até um ponto que a gente chama de não retorno, que é o ponto em que o corpo não consegue mais voltar ao estado anterior. Ele, depois de certas modificações na célula, no tecido, tem um ponto, tem uma linha de corte, é uma linha de corte biológico que se chama, interessante, em que ele não volta para o estado anterior. Então a gente, a célula regenera, nasce outra, até certo ponto. Então, se o corpo toda hora ele tem que cicatrizar aquele teu estômago, cicatrizar aquela mucosa, nasce outra, cicatriza, daqui a pouco vira uma atrofia. O corpo não vai mais fazer, ele não tem mais como fazer a célula natural naquele lugar. E aí ele não volta. Então, esse é um ponto de não retorno. Aí a coisa complica. Aí intervenções... Aí você vai precisar de remédios para viver bem. Aí você vai precisar de
suporte cirúrgico, de outras coisas. Mas tem muita coisa para fazer antes. Cara, isso é muito interessante o que você falou, doutor. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque o nosso corpo, ele se autocura, né? Sim. Ele tem o poder de se regenerar. Sim. Eu costumo até dizer que eu acho tão interessante a regeneração, por exemplo, de um corte, que é visível pra gente, que se ela fosse acelerada, por exemplo, se ela demorasse uma semana, ela demora, sei lá, 3, 4, uma semana, né? 3, 4 dias ou uma semana para cicatrizar, fechar. Sim. Mas se isso acontecesse em meia hora, por exemplo, você conseguisse ver aqui, cara, ia ser espetacular. Mas ela faz isso, só que o tempo é um pouco diferente. Ela já faz isso. Mas o doutor está me dizendo aqui, então, que tem um momento, se você faz o mesmo corte, ele regenera, chega uma hora que ele perde o poder de fazer isso. Sim. Porque ou ele vê que ele está enxugando gelo, é mais ou menos isso, ele fala assim, cara, não adianta eu consertar isso porque tu também... Ou é porque ele tem um limite. Tem resposta? Assim, existe o enxugar gelo, né? Não é, claro, o teu corpo está pensando. Ele sempre está tentando. Sempre está tentando. Mas chega um momento que o corpo se dá conta que aquele órgão não está mais prestando para aquela função. Porque não aquela vale a pena mais investir nele. Cara, pensa numa planta. Outro dia eu estava vendo uma coisa sobre orquídea. Tá. A orquídea, se ela tá faltando água, claro que você não vai encharcar, não sei o quê, mas se falta água, ela não vai dar flor, porque a flor gasta muita energia dela, gasta muita água. Então, se o teu corpo tá gastando toda hora, para construir célula, tecido novo, ele tem que pôr muita ficha ali. Tem que pôr nutriente, proteína. Para que ele vai ficar pondo num negócio que vai embora? Ele para de pôr. Né? Existe uma gestão de recursos inteligente aqui. E é isso que o corpo faz. Então, existe essa coisa de enxugar gelo. Chega um momento que ele não tem sentido. E tem a outra coisa, que é um corte biológico da capacidade daquele corpo se regenerar mesmo. O corpo ele está num ambiente tão hostil, com toxinas que está lá dentro. Você está intoxicado desde a sua água, do alimento. Então, tem agrotóxico, tem metais tóxicos, tem comida porcaria que você come, tem radiação eletromagnética. Então, tudo isso influencia como a biologia responde. E se ele está nesse ambiente hostil, ele já tentou 1, 2, 3, 4 vezes, ele vai... Aí, existe uma linha de raciocínio que fala, a célula toma uma decisão, que não é uma decisão pensada, mas aí dá muito pano para manga. Mas ou ela morre, ou ela para, ou ela vai para fibrose, ou seja, atrofia e pronto, ou ela vai para o modo sobrevivência, que é se multiplicar sem parar. Que é o pior. É o câncer. Que é o câncer, por exemplo. Por exemplo, os mecanismos de reprodução controlada, aquele tecido não está conseguindo sobreviver. Então, num ambiente de hostilidade total, de isquemia, de falta de oxigênio, de nutriente ruim, de falta de circulação, a imunidade não chega lá, vou no modo emergência, aperto o botão vermelho e vou reproduzir aqui, que é o que... Claro que isso não é bem assim, sabe? A oncologia é uma ciência muito profunda, mas é uma forma de pensar. Cara, isso quer dizer, assim, falando de um modo muito superficial, claro, mas então quer dizer que o câncer, que talvez seja uma das doenças mais temidas ainda hoje, se ele não tiver um ambiente propício, se ele não tiver muita toxina, muita tranqueira ali, se o corpo estiver bem alimentado e tudo mais, reduz muito a chance de uma coisa que poderia ser um câncer de ser? Claro. Que interessante. Ou seja, então câncer, se tem a ver com genética, é só uma parte. Uma parte é sobre o estilo de vida que a pessoa tem, a alimentação que ela faz, os hábitos dela que levam ela para isso. É isso, certamente, doutor? Certo. Que maravilha. Porque eu escutei uma vez, há muito tempo, falar o seguinte, que se todo mundo vivesse 120, 140 anos, todo mundo teria câncer. Isso faz sentido ou não faz nenhum sentido? Se alimentar bem, talvez não. Claro. É mais ou menos isso? Sim. Dizem isso. Então, tem uma estatística de câncer de próstata que é mais ou menos assim, que, por exemplo, na próstata de um cara de 90 anos para cima, a chance dele ter uma célula cancerígena lá é enorme. Mas
a gente está fazendo esse estudo recente, né? De uma maneira recente, do último século, que é onde a nossa alimentação, nossos cuidados pioraram muito. A gente não consegue fugir. Como que pode o ser humano evoluir? Como corpo, consciência, tudo, e com uma alimentação empobrecer tanto, né? Isso é uma pergunta filosófica. Food, né? É uma pergunta filosófica importante, porque, na verdade, a culpa não é do fast food, a culpa é da gente que vai lá buscar. Sim. Por que a gente Por que a gente se alimenta desse tipo de coisa? Desse produto alimentício e não de comida de verdade? Por que eu ponho para dentro de mim uma coisa que eu não daria para um cavalo caro comer? Mas eu como. É interessante. E isso me fez pensar numa coisa que não tem muito a ver com o assunto, mas acaba tendo tudo a ver. Se a pessoa ela tudo que é feito hoje de tecnologia, fala-se que é para a gente ganhar tempo, que vai facilitar a nossa vida. Por exemplo, antigamente lavava roupa na mão, hoje tem uma máquina de lavar. Lavava louça na mão, hoje tem uma máquina de lavar. Então, facilita a vida. Só que essa tecnologia começou a evoluir tanto que para a gente cuidar da tecnologia, a gente gasta muito mais tempo do que se a gente não tivesse a tecnologia. Aí começa a gente parar para pensar, por exemplo, o fast food veio porque todo mundo queria comer rápido para ter mais tempo para as coisas. Só que agora esse fast food, ao mesmo tempo que nem sempre se come rápido, hoje os fast foods são lentos e péssimos, né? Na questão nutricional. E aí o que acontece? Você pode até ganhar um tempo, mas você perde muito em tempo de vida. Total. Né? Então, então a tecnologia, ao mesmo tempo que ela parece que ela é proporcional a você ganhar tempo, às vezes... Porque é muito simples. Antigamente parece que o tempo era mais lento, vivia-se mais. Você tinha mais tempo para fazer, o dia rendia mais, Rendia muito mais e coisa. Não tinha tanta tecnologia. Então a tecnologia veio para ajudar. Então, legal, para a gente ganhar tempo. Na verdade, não parece. É verdade. Concorda ou não? É verdade. Maluca essa visão, né? É verdade. Isso é um... É verdade. Eu não tinha pensado assim. É, maluco, né? Então, assim, não faz muito sentido. Né? A gente perde muito tempo para cuidar da tecnologia e, às vezes, mais tempo do que a gente teria se a gente não tivesse a tecnologia. Não é nem só cuidar, né? A gente está meio escravo da tecnologia, né? Então tem que tomar muito cuidado. Porque hoje, antes você tinha que receber uma ligação, estar em casa, para o telefone tocar, você atender para falar com alguém. Ou receber um fax e não sei da onde. Hoje a pessoa te manda e você se sente obrigado a responder daqui a pouco uma mensagem que acabou de receber. É isso. Então você está escravo de tudo, né? A tecnologia te colocou como assim, é agora. Né? E claro que isso é bom para muita coisa, para fechar negócio, para não sei o quê. Mas isso é péssimo para o dia. Qualidade de vida. Para 90% das coisas é horrível. Verdade, irmão. Coisa para se refletir, hein? Muito, isso dá coisa um para se livro. refletir, porque do jeito que a coisa está indo, é pior. Hoje tem a IA aí, que ainda amplificou muito mais isso, Sim. Apesar que a IA já está acabando, né? Mas isso é tema para outra coisa. Parece que está vindo uma nova tecnologia aí que ainda é superior à IA e é maluco. Ou seja, não sei onde a gente vai chegar, não. Que Deus nos guie. Mas eu ouvi falar que tem um conceito novo sobre tecnologia, que ainda vou falar mais sobre isso depois, que onde a gente deixa de ser escravo. Isso é uma libertação. É interessante. É um tipo de inteligência que não é artificial e que ela vai fazer a gente tomar conta da nossa vida de novo. Interessante. Isso é uma libertação. Uau. Vamos falar mais sobre isso depois, mas porque não é o tema hoje. Hoje o tema é saúde, é os compromissos que a gente tem com a vida, que são importantes. A gente marca aquela coisa às vezes um ano antes, porque é super importante, e aí um dia antes, 2 dias antes, cai de cama, ou vai para o hospital e acabou, e aí não tem como honrar aquele compromisso. E pelo que o doutor falou aqui, tem como a gente prevenir grande parte dos problemas de saúde. Claro. O nosso corpo, muito antes dele adoecer, ele faz processos de adaptação. Ele vai dando um jeito. Ele vai resolvendo da maneira com os recursos que ele tem. Até uma hora que,
a bomba explode. Ele não dá mais conta. E aí a gente chama de doença. Mas ele fez um monte de coisas antes para tentar dar a volta por aquele problema. E são esses processos que o corpo faz antes que a gente tem que ficar atento. A gente só vê depois que já deu, que já explodiu. Pior. Depois que o corpo te trava. A doença, no final das contas, é uma forma de você parar e olhar para si mesmo. Cara, eu tô com uma febre, eu não consigo, eu tô com uma dor insuportável, eu tô com uma, sei lá, uma diarreia, não consigo sair de casa. Porque o corpo falou, é a única forma de você parar. Né? E isso emocionalmente falando. Mas na prática, é o corpo tentando, com os últimos recursos, expulsar um agente invasor, que é um micro-organismo, que é um vírus, uma bactéria, o que for. Ou ele tentando se expressar, uma inflamação, uma tendinite, um negócio, e que limita você de ficar jogando o teu tênis do jeito errado, de ficar... E aí você... Não, é porque eu jogo muito tênis. Não, é porque você joga tênis, mas no alongo, que tem que alongar, não morde direito, e aí o braço tá numa posição diferente, aí você ou dorme de um jeito errado. Então, tudo isso faz com que o tendão se desgaste mais, ou que outro órgão se desgaste mais, mas muito antes o teu corpo está avisando. Então, é esse olhar estratégico que eu quero convidar a quem está nos assistindo que comece a ver. Comece a ver os primeiros sinais. Comece a ver antes da coisa já estar instalada. E isso a gente começa com nuances, né? A gente começa com pequenas coisinhas, um pequeno desconforto que eu vou lá e tomo uma dipirona para resolver. Ou o aspecto das minhas fezes. Nossa, minhas fezes estão muito ressecadas ou está muito mole. Ah, não, mas tá normal. E hoje, amanhã e depois de amanhã. Não é eu tô com muitos gases e... Não, isso é normal. Eu não tô dormindo direito, acordando 3 vezes à noite, mas tô considerando isso normal. Uma dorzinha que tá aqui no meu ombro, mas daqui a pouco passa. Uma coisa atrás da outra, o corpo vai contando. Minha pele, eu vi aqui que tem um negócio diferente, mas daqui a pouco... Né? Então, uma coisa atrás da outra, o corpo vai contando. Olha, tem alguma coisa aqui. Tem algo que você já poderia estar olhando, já poderia estar vendo. E a gente negligencia, até porque a gente aguenta muita pancada. O corpo, ele é sábio em muitas coisas. E eu não estou falando em cada sintoma você tomar remédio. Eu estou falando em cada sintoma você prestar atenção. Como que ontem eu não estava com isso? O que eu estou fazendo? Foi depois que aconteceu o quê? Depois do que eu comi o quê? Depois do que eu discuti com quem? O que está acontecendo no meu trabalho? Como que eu dormi? Como que está minha família? Quais são minhas preocupações? Como está minha conta bancária? Tudo isso influencia a maneira que teu corpo responde. Então, se eu comecei com um sintominha diferente, eu olhei para trás, revisei, peraí. Primeiro olha para o agora. O que agora, nesse dia, ou de ontem para cá, eu estou fazendo que está diferente? Tem isso aqui. Consigo identificar já. Não consegui. Então, o que eu estou fazendo nos últimos meses que está diferente? E aí você vai começar a identificar. Ou se você não consegue, que também, claro, que não é todo mundo que é treinado para isso, procure um profissional que saiba te orientar disso. Né? Não alguém que vai te dar um remédio para dor. Alguém que vai te mostrar, tentar te ajudar a identificar da onde veio aquela dor e como que a gente pode fazer, que hábitos que a gente pode mexer para tratar a causa. Cara, doutor, você me deu um presente aqui, viu? Para mim e para as pessoas. Quem entendeu? Se vocês não entenderam o que ele falou, foi muito forte o que você falou. Porque veja bem. Você está dizendo para as pessoas que elas conseguem identificar a possível causa de um pequeno problema até que esse problema se torne grande e às vezes até irremediável. Remediável a princípio e depois até irremediável. Ou seja, se você fizer uma avaliação, acabou de perceber um problema, seja ele qual for, uma dor, uma mancha, um incômodo, um desconforto, e você avalia, peraí, eu senti agora esse desconforto, ou seja, eu não estava com isso ontem ou de manhã. E aí você começa a avaliar
qual posição que você dormiu, quanto tempo você dormiu, de ontem para hoje, qual estresse você teve, se brigou com alguém, o que você comeu, o que você bebeu, fez alguma coisa fora da rotina diferente, um alimento diferente, alguma coisa. O que vai acontecer? Na pior das hipóteses, pessoal, isso aqui é um presente que ele está dando. Na pior das hipóteses, se você relacionar isso e a coisa evoluir para uma coisa um pouco pior, se você levar isso para o médico, você já está levando quase que o diagnóstico para ele. Sim. Das possíveis causas, e ele vai conseguir chegar muito mais rápido ao problema e solucionar. Agora, isso vai passando. Passa um dia, 2 dias, uma semana, 2, vai piorando. Uma dorzinha. Daí, claro, a tendência é piorar e ele gerar um outro problema. Quando você chegar lá no médico, você nem vai lembrar quando começou, como é que foi, o que você teve no dia ou antes, nos dias antes, o que pode ser gerado, porque o problema pode ser, inclusive, emocional. Sim. Né? Pode ser alimentar, emocional, posição ou lesão, ou se machucar, ou um tênis diferente você começou a usar, né? Sim. Uma calça muito apertada, ou seja, tem muitos fatores que podem interferir, porque Deus fez você e nós perfeitos, para funcionar perfeitamente. A gente é que estraga. A gente põe alguma coisa nessa relação que estraga. Então, cabe a gente identificar. Se a gente conseguir identificar, o que o doutor falou foi isso. Se a gente usar o básico que a gente tem, só o conhecimento que a gente tem, que isso nem o médico tem do que a gente fez, e leva isso para a experiência dele, se a gente não conseguir resolver, cara, vai mudar a tua vida aí. Sim. Não vai mudar a tua vida? Sim, você vai se conhecer muito mais. Mas para isso, você precisa largar um pouquinho o celular, largar um pouquinho e olhar para dentro. É isso aí. Porque se eu tô na mesma correria que me fez adoecer, eu não vou ter capacidade de identificar o que me fez adoecer. Eu vou querer só um remédio para continuar na correria que me fez adoecer. Teve uma propaganda, cara, eu não sei se ainda tem, faz poucos anos. Não sei se for da Dorflex ou sei lá do que. Uma propaganda falando assim, é um remédio para você conseguir continuar na correria que você quer ter. Que loucura. Tipo assim, essa dor não pode atrapalhar a correria do dia a dia. E assim, aí eu Continua na correria que eu vou continuar te vendendo remédio. Exatamente. Essa é a lógica. Não é possível. Tá todo mundo feliz. Não é possível olhar isso e achar normal. Não. Não é possível a gente achar isso normal. Que maluco. Que é normal ter um remédio na bolsa para dor de cabeça. Isso não é normal. Não é para ser assim. Eu viajar e levar uma cesta de remédio. Não é para ser assim. Por favor. A não ser, claro, eu já tô... Né? Se você já tá em ponto de não retorno, coisas que o teu corpo não dá conta de fazer. Eu sou diabético tipo 1, eu não tenho insulina. Você tem que tomar insulina. Né? Eu tenho... Que falta. Tem coisa... falta de enzima, falta de... Você tem que repor. Isso é outra coisa. Eu não sou contra remédio. Eu sou médico, eu dou remédio para as pessoas. Eu passo, porque muitas vezes é o que ela precisa. Mas achar que é normal... Não é. Ficar tirando o sintoma com remédio e usar... Pessoa com 20 anos tomando remédio para o estômago, remédio para ansiedade, remédio para TDAH, remédio para dormir, remédio... Não faz nenhum sentido. Tem um remédio que eu acho que é bom, doutor. Esse eu acho que é bom. Eu já usei e é muito bom. É assim, à noite, às vezes, se eu estou chegando mais à noite em casa, eu passo na farmácia e compro um remédio para dor de cabeça. Esse remédio para dor de cabeça. Aí eu chego em casa e falei, amor, eu trouxe aqui um remédio para sua dor de cabeça. Ele falou, mas eu não tô com dor de cabeça. Eu falei, é hoje. Aí o remédio é bom. Entendeu? Aí o remédio é bom. Mas fora disso, não tem outra situação que o remédio pode ser bom, não. Esse é bom mesmo. Então, gente, assim, o remédio, o nome já diz, é remediar. O remédio não cura. Não existe remédio que cura. Até porque não faz sentido para a indústria farmacêutica fazer um remédio para curar. Tá? O remédio, ele remedia, o nome já é isso. Então, ele te ajuda a passar por uma coisa muito difícil. Então, todo remédio deve ser tomado com indicação médica e, principalmente, em casos mais extremos, porque não faz nenhum sentido você ficar se remediando. Não foi feito para isso. Então, o que o doutor está propondo aqui é uma coisa excepcional. Adorei essa colocação. Vou começar a usar, passar para os filhos, para os netos, para todo mundo usar, porque achei
muito inteligente, sábia essa questão. E eu queria pedir uma coisa pro doutor aqui. Claro. Vamos presentear o público ali? Vamos, agora. Vamos lá. Tá me pegando de surpresa. Não, com certeza. É sempre assim, que assim é mais legal. Vamos falar para eles. Eu sei que uma das causas que gera muito problema de saúde são alimentos. Sim. Vamos brincar assim, vamos fazer assim, vamos falar 3 alimentos que assim, eu sei que muda, cada organismo é diferente. Sim. Uma coisa que faz mal para o organismo pode fazer bem para o outro. Mas eu sei que tem alimentos que assim, não faz bem para ninguém. Então assim, vamos fazer uma lista, 3 alimentos que falam assim, tira da sua dieta. Tá. Então fala aí. Salsicha. Salsicha. E você falou salsicha hoje. Falei. Não, você parecia que era uma dieta de alemão quando você falou assim. Olha, eu comi salsicha, hambúrguer e cerveja. Eu falei, pô, tá na Alemanha. É verdade. Salsicha, era alimentação. Salsicha, pessoal, alimentação esquece. De estudante que não sabia cozinhar. Só sabia cozinhar salsicha. A gente consegue falar por quê? A salsicha. Que é importante, sabe? Porque as pessoas, às vezes, quando a gente só fala, não faça isso, se ela não entendeu o porquê, claro, às vezes ela releva isso. Agora, se você explica o motivo, a pessoa pensa melhor e a chance dela seguir é maior. Sim. A salsicha e os embutidos artificiais. Tem gente que faz um embutido artesanal, que aprendeu com a avó lá, não sei onde. Aí é que não tem corante, não sei o quê. Mas as salsichas... A salsicha é o principal, porque aquilo ali eu nem sei o que eles põem lá dentro. Mas os outros embutidos também, que vendem no mercado, que tem conservante, que tem um monte de coisa, eles são comprovadamente um alimento que diminui teus anos de vida. Tá? Então, é sabido, já é comprovado que você vai viver menos se você come embutidos. E a salsicha é o principal, assim, aquilo ali é uma pasta com o resto do que sobra, de tudo. Sei lá onde. Eles põem uma corzinha diferente, um negócio, e põem para você comer. Eu ouvi dizer que cada salsicha te tira um dia de vida. Já ouvi dizer isso. Eu não sei exatamente. Mas eu ouvi dizer isso, acho que para a conta ficar mais fácil de você entender. Então, sim, cada salsicha pensa assim, é um dia menos. É isso. Não faz sentido. Então, ele está falando, ó, número 1, que ele falou uma salsicha. Então, gente, não vai não ser... Você gosta de salsicha? Cara, tenta achar... A gente consegue dar uma sugestão de alguma coisa alternativa para salsicha? Vamos supor, a pessoa adora cachorro-quente. O que ela poderia colocar no lugar da salsicha? Põe uma linguiça artesanal, faz o que está na moda, um pão com linguiça, agora o choripan, né? Trouxeram o nome espanhol agora. Agora, a linguiça é menos ruim... Não, uma artesanal, que você sabe de onde veio, assim, que não tem corante. Porque aqui está no açougue, aqui está no mercado. É industrializado. Tem corante, conservante, é só você olhar lá. Não é tão ruim porque a quantidade de coisa que você não sabe o que é menor. Mas também faz mal. Seria isso, mais ou menos. Exato. Se você foi lá, matou o porco, moeu e colocou dentro da salsicha, isso aí é uma carne de porco. Agora, pôs conservante, não sei o que, tal, aí já começou a ficar ruim. Você acredita que na minha época, me veio a lembrança agora, eu nem lembrava disso, mas eu lembrei agora que minha mãe, eles faziam linguiça, eles pegavam tripa de porco e faziam linguiça. Sim, mas né? Aí é um jeito que assim... Mas olha, faz tempo, isso aí veio na lembrança. Isso, aí é carne, entendeu? Aí tudo bem. Não é agora os conservantes e corantes que eles põem nos embutidos acabam. Eu sei que tem muita gente ali que agora ficou triste, porque adora cachorro-quente. Cachorro-quente é bom demais. Mas o que a gente pode dar como sugestão? Tipo, eu sei que eu te peguei aqui no momento que a coisa nunca pensou, mas... Eu me pensei um pão com linguiça em vez de pão com salsicha. Tá, então, um pão com linguiça, eu acho que é até melhor de sabor do que o pão com salsicha. Daí você mantém a batata, mantém qualquer outra coisa que quiser. Mas você tira o pior. E a outra? A outra para substituir o cachorro-quente é esquecer do cachorro-quente. Eu te falo isso por uma razão importante. A gente, às vezes, quer substituir o alimento por algo parecido e não tem nada aqui. Assim, eu vou comer um brigadeiro sem lactose. É ruim demais. A maioria, claro que deve ter um ou outro. Então, assim, esquece brigadeiro, tira o brigadeiro. Você não precisa mais daquilo. É superar, é você perceber que você Cara, o brigadeiro não pula na sua boca. Você não morre por causa daquilo. Eu gosto porque eu tenho uma memória afetiva, emocional, não sei o quê. Tá. Se eu percebo, isso é um grande salto para o seu autocontrole, para o seu autodomínio. Entender que eu olho para aquilo e aquilo não é maior que eu.
e não faz bem, pronto. Boa. Entendeu? Mas realmente a gente sabe que o alimento, principalmente esses industrializados, esses que chamam atenção, essa comida de rua, fast food, chama muita atenção das pessoas e algumas pessoas quase que são dominadas, por isso é muito difícil ela tirar. Sim. Né? E essa questão de troca, eu posso falar de uma experiência legal, falar isso para a pessoa entender. Eu sou vegetariano há 27 anos. Vegetariano. Eu fiquei um tempo vegano também. Quando eu virei, 26 para 27 99, anos. Foi na virada, 99 para 2000. Quando eu virei, olha que interessante, doutor. Foi muito difícil, porque eu comia muita carne. O que eu fiz? Eu tinha que substituir, pelo menos, a textura. Tá. Aí, aquela época, hoje você tem hambúrguer de soja, hambúrguer natural, de plantas, que é parecido. Mas na época não tinha nada disso. Estava começando essa indústria. E eu acabei me alimentando de muita coisa ruim, também com muita química. Então eu comprava aqueles hambúrguer que era caríssimo e ruim. E é o que tinha, provavelmente com muito conservante para ficar parecido. Então eu devo ter estragado muito a minha saúde tentando trocar. E eu fiz isso por anos. Porque como eu comia muita carne, foi muito difícil. Inclusive salsicha, linguiça, tudo de soja, de outras coisas que não eram carne. Vegetais, né, que chamam. Sim. E para parecer, tanto a textura como o sabor, muita química, muita coisa. Então, tudo isso, né? Inclusive presunto, tudo isso tem vegetal, viu? Não é igual carne para quem come carne. É parecido e é para enganar os trouxas que nem eu, que não come carne. Mas assim... Mas eu fiz isso muito tempo e foi muito difícil trocar. Até um tempo que eu cheguei e naturalmente acabei parando com esse tipo de alimento. Mas é difícil para as pessoas. Então, o ideal é tratar a parte emocional, talvez. Claro. Né? Tratar a parte emocional e aprender a se alimentar direito. É um vínculo emocional com o alimento, é um vínculo de hábito. Eu sou acostumado a comer isso desse jeito. Então, mas isso... Hábito você tem que substituir por outro hábito. Agora, se eu quiser disfarçar aquilo, eu já fui em vários restaurantes vegetarianos, eu acho muito legal, porque lá eu aprendo quantas outras que vegetarianos, os caras acham que você só come alface e tomate. Come bem né? demais. É bom demais, come muito prato Paladar gostoso, é muito bom. Isso. Só que tem hora que não tem sentido. Eles querem. Vamos querer. Churrasco, né? Tem uma carnezinha lá que não faz isso. Não tem sentido. Faz outra coisa. Eu acabei adaptando tanto que tudo bem, mas não é diferente. E eu falava para as pessoas há muito tempo atrás, né? Eu falava assim, cara, é muito parecido, come esse hambúrguer, é igual. A pessoa comia e falava, não é igual. Mas para mim já era igual. Sim. Porque há tanto tempo eu não comia. E é interessante, mas depois a gente descobre que não é igual. Uma coisa que me surpreendeu foi a moqueca. Porque moqueca, eu percebi que o que interessa é o tempero. Você tá ali com o coentro, tem moqueca que põe dendê, outro que não põe, camarão, não sei o quê. Não, mas sem a carne, uma moqueca vegetariana, Tá. que põe vegetais ali e o tempero e o caldo, fica bom pra caramba. Claro que o peixe, mas assim, honestamente fica muito bom. Eu percebi que todo o resto dá o jogo. Agora, aí eu vou pôr um negócio para imitar o peixe, aí já começou a errar. Faz moqueca de, sei lá do que, de couve-flor. Segredo, então vamos lá. Cachorro quente, o ideal é não comer. Se sentir muita vontade e quiser comer, salsicha. Mas ainda assim, linguiça. E linguiça, põe a linguiça no lugar de salsicha. E aí, se quiser melhorar mais ainda, tira a salsicha. Come só pão com negócio. Agora, se quiser ser melhor ainda, você não come, porque pão é ruim, o molho é ruim. O purê de batata, beleza, né? Eu acho que o purê de batata, ok, né? Então, sim. Purê de batata, ok. Então, come só o purê. E um molho de tomate, só o sugo, também tudo bem, né? Sim. Então, acho que aí, um purezinho. Que assim, a ideia não é porque isso você falando, até eu desanimei aqui, né? Porque começa a tirar. Porque exatamente, a gente tá continuando olhando pro cachorro quente e desmontando ele e fica um negócio ruim, claro. O convite é olhe para outras coisas. Tem um monte de outras coisas para comer. Boas também. Né? Só não... Se você não for no carrinho de hot dog, você não vai comer, porque você não vai nem ver, você não vai comprar para tua casa. Você não vai lá no carrinho, você não vai comer. Pronto. É só não frequentar esse tipo de coisa. Né?
E cachorro-quente é tão louco, né? Olha que interessante. Antigamente, hoje também acho que tem um pouco, mas antigamente era muito mais comum. Festa de criança, se não tivesse mini cachorro-quente, não era festa de criança, né? Eu adorava. Era a coisa que mais tem, né? Sim. Ou seja, você vê como a falta de informação, né? A gente quer fazer as crianças felizes, mas por um outro lado você está indiretamente fazendo mal, né? Trazendo um malefício. Isso é um ponto importante, Emerson, porque a gente quer fazer a criança feliz. Ai, tadinha, ela tem 2 anos e nunca comeu brigadeiro. Mas se ela não comer, ela não tem tadinho, falta, não você que está querendo satisfazer a tua criança interior que está morrendo de vontade de comer o doce que ela não vai comer um Danone. Não vai comer Danone, não tem necessidade nenhuma dela comer essa porcaria. Não tem que dar para ela, não tem que nem saber que existe. Biscoito recheado. Não tem porquê, isso aí é bobagem. Meus sobrinhos e meus primos mais novos já cresceram com essa educação. Eu tenho um primo hoje na faculdade. Nunca pôs refrigerante na boca e não faz... Olha que maravilha. E não põe, não tem lógica. Tá? Assim, não tem... Meus sobrinhos também não comeram doce até... Não sei. Agora minha irmã, claro, na escola, vai oferecendo, não sei o que, então ela começou a introduzir, mas com limitações, né? O doce. Mas claro que você tem que saber o que você vai oferecer, quando. Não precisa comer doce antes de 2 anos de idade, não tem nenhum sentido. Não faz bem nenhum, ela não vai sofrer por causa disso. É você que está sofrendo. E olha que legal, pessoal. A gente está falando aqui sobre não ficar doente. Porque se você tem um plano, o que estraga seu plano muitas vezes é ficar doente. O que nós estamos propondo aqui, o doutor principalmente, é um jeito de você prevenir e não ficar doente. Então, a alimentação é um dos pontos muito importantes. Se eu pedir para ele 3 alimentos que ele deveria abolir, olha, o primeiro foi salsicha. E nós estamos aqui um tempão só em cima da salsicha, hein? Sim. Mas vamos pro segundo, doutor. Vamos falar, já que entrou no cachorro-quente, vamos pro refrigerante que você costuma tomar junto com o cachorro-quente. Esse é um veneno. Pra quê? Não tem necessidade. Não é um hábito, de novo, que foi... A gente tem a geração Coca-Cola, né? A geração que não é a minha, dos meus pais, mas aqui, depois da guerra, tudo ficou um pouco mais fácil, começou... Eu tinha a gente tomava Coca-Cola no domingo, lá na minha avó. Agora já é café da manhã, almoço e janta, né? Então, assim, uma porcaria de um negócio, açúcar, que era um xarope antes, né? Era vendido como um xarope. E daqui a pouco ficou uma coisa de tanta propaganda, de tanto açúcar que eles põem. Você toma aquilo lá, teu cérebro fica louco de tanto açúcar, né? E a gente pegou esse hábito. É um hábito totalmente venenoso. Não fica sem. Esse é um... Boa. Então, segundo, refrigerante. E agora eu quero fazer um adendo no refrigerante. Porque eu não lembro, não vou lembrar o tempo, mas talvez uns 35 anos atrás, mais ou menos, a hora que lançaram o refrigerante, antes era Diet, né? Se não me engano, o primeiro que lançaram, que era sem açúcar ou quase sem açúcar. Sim. Era horrível, mas eu entrei na moda. Eu falei, não, cara, se o outro faz mal, muito açúcar, eu vou para esse. Cara, e muitos anos tomando e depois descobri que talvez faça até mais mal do que o refrigerante. Exato. Exato, tem esse... Olha, eu estragando minha saúde de novo, por falta de conhecimento. Existe essa informação, né? Porque, como você disse, mesma coisa que tentar disfarçar a carne que não é vegana, né? Eu acho que é até pior. Porque para manter a cor, você tira o açúcar, aí perde o sabor. Aí põe um adoçante lá para colocar o sabor. Aí esse adoçante muda o pH. Aí você põe uma outra coisa para mudar o pH. Esse pH muda a cor. Aí você põe um outro corante para mudar a cor. Então você acrescenta mais um monte de coisas. Fica pior do que para tentar ficar um parecido e... Não sei se é pior que o açúcar, mas é ruim igual. Ou seja, não, é por isso que eu falei, não é substituir por algo parecido, é largar a mão daquele hábito. Boa. Troca por outra coisa. Eu não vou beber refrigerante nem normal, nem diet, nem light, nem zero, nem nada. Eu vou tomar água, eu vou tomar um suco de alguma coisa. Ou melhor ainda, na refeição eu nem vou tomar nada naquele momento, né? Eu não preciso, né? Então, é isso. É realmente tomar consciência que aquilo, na embalagem que for, não importa. Aquilo não é para você pôr para dentro. Olha lá, estamos aqui, ó. Número 1, salsicha. Número 2, refrigerante, tudo que você gosta, né? Isso é o pior, eu sei que você gosta. Não sai daí não desliga não, já quer ir embora as pessoas lá. Calma. Então não vai embora não, calma, vai piorar ainda um pouquinho mais. Fica aí. Terceira coisa, doutor.
Tem muita coisa, né? Eu tô pensando aqui nessa linha de refrigerante, salsicha, eu vou pensar no chiclete. Chiclete. Pra que Doce. o açúcar em geral. Eu peguei o chiclete porque eu posso falar do chiclete, da bala, do monte de coisa. Tá. Açúcar em geral. Tá, mas açúcar fica uma coisa nela. Vou pegar no pé de quem masca chiclete. Por quê? Porque, primeiro, ou tem açúcar, ou é zero sem açúcar. Que é a mesma coisa do refrigerante. Mesma coisa. Tem corante, tem um sabor artificial, tem não sei o quê. Outra coisa, você fica mascando. Normalmente você masca só de um lado. Já está estragando a tua articulação de um lado. Então você começa a mastigar torto. Aliás, isso é uma das grandes causas de dores crônicas, é o jeito que a gente mastiga. E você está mastigando, é comum que nós tenhamos uma preferência para um lado de mastigar. Todo alimento, tudo. E o chiclete você vai ficar mais de um lado. Então você já está ficando forte de um lado, fraco do outro. O corpo já começa a deformar para acompanhar. Isso já muda base de cabeça, já muda pescoço, já muda um monte de outra coisa. Isso é uma coisa. A outra coisa é o estômago. Você está ingerindo um docinho, um saborzinho, tem cheiro, tem sabor, está mastigando. O que o estômago faz? Vem comida aí, deixa eu fazer ácido. E começa a produzir um ácido porque vem alimento. E não vem nada. O que ele faz? Ele vai fazer uma gastrite em você. Aí você vai ter refluxo, gastrite, um monte de coisa. Então é um grande problema. Você está você está enganando o teu corpo e causando vários problemas. Mecânico, gástrico, digestivo, um monte de outras coisas. E fora as porcarias que você está comendo, de corante, de não sei o quê. Então o chiclete é uma coisa que eu muito interessante. Ficaria longe. E eu vou ser honesto. Eu tinha certeza que você ia falar outros alimentos. Tem Posso vários. falar o que eu acho que você ia falar? Pode. Por causa da sua linha de tratamento, do conhecimento que você tem. Eu sei que, apesar de seu foco hoje é muito forte na terapia neural, mas você tem um conhecimento muito amplo da medicina integrativa. Sim. Eu achei que você ia falar os alimentos ruins, ok, que eu achei que ele ia falar. Eu achei que ele ia falar farinha, leite. Eu achei que você ia para esse lado. Sim. Que também é meio ruim também ou não? Ou eu estou errado totalmente? Não, você tá certo. É que isso todo mundo fala. Eu resolvi falar umas coisas diferentes hoje. Entendi. Eu acho que um monte de gente já ouviu falar de trigo, leite, né? Que realmente... Leite não é leite, o leite que a gente compra hoje não é leite. Nossa, de caixinha então não é nada, zero não leite. O trigo é modificado. Deveria vir, né? Zero, igual a Coca, né? Zero leite. Mas eles já não são tão caros de pau. Tá lá, bebida UHT. Não tá escrito leite mais. Ah, não tá mais? Não. No leite de caixinha tá lá, bebida UHT. Não é leite. Entendi. E aí, porque não é. É um negócio E se misturado. fosse leite? O leite da sua vaca que come o pasto, que não toma um monte de vacina ou antibiótico porque para ela fica por causa da mastite de tanto leite que tira nela. Esse leite que você colheu e tá lá, tomou ele cru, esse leite não é tão ruim. Então, esse leite ele pode ser bom para muita, tem probiótico, tem um monte de coisa legal. Pode ser bom? Não é para substituir leite, tipo assim, vou dar para criança, não tem. É assim como um alimento, vou tomar alguma coisa, ou vou tomar o meu café com o leite da vaca, ótimo. É um shot ali, tal. Agora eu ficar tomando todo dia, eu dar para uma criança a carga de cálcio que aquilo lá tem é 90 vezes maior do que a carga. Eu chutei 90, mas não é isso, tá? É um número diferente do que o leite que a mãe dá. Então, assim, não é substituto de leite materno, não é alimento de criança. Aproveitar, né? Eu tô aproveitando, doutor, aqui. Eu tô aproveitando dele. Mas eu quero também aproveitar, porque a gente está falando de estratégia de prevenção, e o alimento que dói, porque mexe com o emocional. Somos latinos, né? O Brasil vem de uma cultura